A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados ouvintes, meus amados queridos do canal Poder e Unção. Aqui quem está falando é o missionário Oliel de Paulo. Estou aqui, como sempre, trazendo algo da palavra de Deus, algo que nos alimenta, que nos fortalece, nosso espírito, que nos alimenta, que nos edifica, que fortalece a nossa fé em Cristo, Senhor Jesus. Irmãos, vamos conversar um pouco a respeito da palavra de Deus, que tem um título de hoje: alimentar e cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Muita gente não entende essa palavra, o significado do alimentar e cuidar do Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas entendem que alimentar e cuidar do Espírito Santo de Deus é só jejuar, é só orar, é só ler a palavra de Deus, né? Não é assim que muita gente pensa. Muitos crentes hoje pensam que jejuar e orar, você se afastar do pecado, você está alimentando o templo do Espírito Santo de Deus. Não é somente isso. Isso aí é o começo de tudo. Mas, meus amados amigos, aí que vem a bomba. Eu considero bomba porque muitas pessoas acham que o templo do Espírito Santo é algo somente do lado espiritual. Outro dia eu estava a caminho de casa para o trabalho e eu vi um rapaz novinho, andando com auxílio de pessoas cega, desculpa a expressão, cega, novo e foi, mas aquele cego que ele perdeu a visão por falta de cuidado na alimentação. Como diz, o açúcar no sangue afetou a visão dele, perdeu a visão. E eu estava pensando, Senhor, por que isso? Aí veio a resposta divina. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus primeiramente, para a gente chegar a esta conversa da parte de Deus para conosco. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Apenas um versículo, só para a gente entender o que Deus vai falar conosco. Vamos lá? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientemente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vamos lá. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Isso? E nós somos responsáveis por esse templo, por esse corpo. Nós somos responsáveis. Nós que somos o zelador do nosso corpo. Eu sou o zelador do meu corpo, você é o zelador. Na palavra correta é o governador do seu corpo. Você que governa o teu corpo, então você tem que colocar o teu corpo em ordem, não é isso? Que é o papel do governante, cuidar, administrar bem. Então vamos lá.
Conforme eu tinha começado a estar falando no começo, que nós temos que alimentar e cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós estamos praticamente enganados. Só pensar em orar e jejuar, ler a palavra de Deus, pensando que está fazendo algo benéfico, já é o suficiente para que nós possamos nos alimentar. Nós alimentamos a parte espiritual nessa parte. E a parte física? Você está alimentando bem? Está fazendo a manutenção, além da parte espiritual, do lado carnal, você está alimentando bem, você está cuidando bem do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Porque, irmãos, eu trabalho com o trabalho de libertação e cura divina, pela misericórdia de Deus. Nós enfrentamos muitas pessoas, muitos enfermos e doentes, com doenças, enfermidade adquirida por maltrato no corpo, por maltrato na alimentação do corpo. Existe muita gente que faz campanha porque está com diabetes no sangue, colesterol alto, diabetes alto. Por quê? A pessoa não se cuida, a pessoa come açúcar adoidado, bebe refrigerante adoidado, come chocolate adoidado e se alimenta das coisas que no futuro vai prejudicar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que é o seu corpo. Aí começa a pessoa a adquirir situações na saúde, que reflete no sangue. Outro exemplo, pessoa que come gordura demais, é bom, uma gordurazinha no feijão, é abençoado, uma costelinha, né? Aquela comida saudável, que a gente pensa que é saudável, mas no final reflete no nosso organismo, no nosso cérebro. Aí que surge o problema do templo do Espírito Santo de Deus. Começa o templo do Espírito Santo a ser mal cuidado. O templo do Espírito Santo começa a ser deteriorado por mais alimentação do dia a dia. As nossas alimentações não são compatíveis com o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, além da parte espiritual, precisa ser alimentado por algo. Alimentação carnal, mais uma alimentação saudável, para que a gente não venha ficar cego por causa da diabetes, a gente não venha ficar com gordura no sangue, sofrer problema do coração, problema arterial, problema de pressão alta, pressão baixa, porque o sangue está com problema sério que reflete na pressão arterial. Aí os crentes que são o administrador do templo do Espírito Santo de Deus, começa a passar mal, começa a ter problema de saúde, começa a parar nos hospitais. Aí depois os ímpios vão falar, eles não são crentes, eles não pregam que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus dá vida com abundância. Jesus quer dar vida com abundância, Ele dá vida com abundância sim. O culpado não é Jesus não, o culpado somos nós mesmos, que nós não sabemos nos alimentar, nós não sabemos cuidar do nosso corpo. Os nossos corpos em si, o meu corpo, o seu corpo, nós não sabemos cuidar das nossas vidas físicas. Nós não sabemos cuidar da nossa saúde. Nós comemos, bebemos coisas que não tem saúde nenhuma, não é saudável. Começa a comer gordura, chocolate em excesso, açúcar e assim vai. Tudo, qualquer tipo de alimentação não saudável, tu vai mandando. É gostoso? É. Mas muito em excesso? Não é.
não faz bem para o organismo, não faz bem para o tempo do Espírito Santo. Aí daqui a pouco começa você a pegar a palavra de Deus todo doente, todo requenguelo, com a saúde debilitada. Como é que você vai fazer um trabalho de libertação, cura divina, obreiro, obreira, pastor, diácono, evangelista, missionário, se está com a vida doente? Como é que você vai orar pelos enfermos e doentes se você mesmo se encontra doente, está com açúcar no sangue, você mesmo está com colesterol alto, você está com problema no coração devido à má alimentação, o teu coração ficou danificado, porque a gordura começa a atrapalhar o bombeamento de sangue para o seu coração e começa a danificar o coração. Aí você prega, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus salva, Jesus cura e liberta. Mas você tem que ser um exemplo. Aí você entra na fila dos doentes e enfermos. Não é porque Deus quer que você fique assim, dessa maneira que você se encontra. É porque você abusou. Você entrou enquadrado na parte da glutonaria. Você entrou aí na parte de Gálatas 5:21, que fala a respeito da glutonaria. Aí você começa a ver que o pecado da glutonaria, ele se repete aí, porque você destrói o tempo do Espírito Santo de Deus na alimentação. Você não se preocupa, você só se preocupa na alimentação espiritual, que é ler a Bíblia, jejuar, orar, se afastar do pecado, mas a alimentação do dia a dia. Você se preocupa em cuidar do tempo do Espírito Santo de Deus, porque você é o governador do tempo do Espírito Santo de Deus. Você que governa o teu corpo. Se o governador não administrar bem o corpo, a tua casa vai ficar defeituosa, amado amigo, minha amada amiga. Meus irmãos em Cristo Jesus, vamos nos cuidar. Como esse tempo fosse o tempo que fosse a tua casa material, você ser zeloso. Porque esse tempo que você está aí, esse corpo que está aí, não te pertence, foi Deus que te deu para você cuidar dele. Não somente na parte espiritual, mas na parte carnal também, na tua alimentação do dia a dia. É para que você venha pregar o evangelho com saúde, para que você venha mostrar, ser um exemplo de crente saudável. É como um pastor estivesse pregando, querendo botar a casa em ordem das pessoas que precisam de libertação, se a casa dele não está liberta. Como é que eu posso pregar a cura se meu corpo está doente? Tem uma coisa que não fecha, a conta não fecha. A conta não está batendo. Se você ora pelos enfermos e doentes, você tem que estar com a vida saudável. Você não pode estar com a vida na sua vida, sua saúde capengando. Porque o doente, se você está precisando de cura também. Você está orando por mim, mas por que você... Aí você diz, não, mas aí é espinho na carne de pau. Não. Irmãos, às vezes, a gente tem que comparar, entendeu? O espinho da carne de pau, ele nos dá... Deus não fala exatamente o espinho da carne de pau, mas... o espinho da carne de Paulo não foi que ele adquiriu. Se você adquire o mal na tua vida, porque correu atrás, é diferente daquelas pessoas que o mal vem naturalmente. Que às vezes a pessoa está idosa, já está no final de carreira, devido ao estado de saúde, com o corpo debilitado, aparece realmente a enfermidade, mas não que a pessoa procurou. Agora, é inadmissível um jovem ficar cego, uma menina ficar cega, problema de açúcar no sangue, problema disso no pulmão, problema daquilo, porque destruiu o templo do Espírito Santo, fumou, bebeu, teve uma vida completamente mal alimentada, e no final refletiu o quê? A doença. É que nem as pessoas que são mundanas. Elas não queira, elas são do templo do Espírito Santo, elas não estão ainda no habitat certo de Deus, mas eles são o templo do Espírito Santo. De que eles se converter, eles vão se tornar o templo do Espírito Santo de Deus,
para cuidar espiritualmente, mas eles têm uma vida que tem uma vida de pecado, que adquire o vírus da HIV, o vírus de outras doenças, da HPV, né? São doenças transmissíveis sexualmente falando. Por quê? Não se cuidou. Saiu tendo uma vida desculhambando o tempo do Espírito Santo. Isso não serve para as pessoas, não. Até mesmo os crentes que não são libertos, que têm uma vida meia mundana, que anda adulterando, adquire esse mal. E nós temos que ter cuidado em falar apenas que nós devemos cuidar da casa do Espírito Santo, do Espírito Santo, do tempo do Espírito Santo de Deus, mas cuidar só na parte de alimentação espiritual. Não, estamos pecando diante de Deus, porque nós temos que zelar, não somente da parte espiritual, mas do tempo do lado de alimentação, do lado do comportamento. E nós estamos falando em termos de cuidar e de alimentar o templo do Espírito Santo de Deus. O alimentar tem dois lados, tanto materialmente falando como espiritualmente falando. Você tem que se cuidar materialmente sabendo o que você está comendo. Você está comendo coisas em excesso, começa a frear. Porque isso vai refletir daqui a um tempo em doenças crônicas. É como você é o templo do Espírito Santo, mas toma banho de água quente, aí entra no gelado, água no ar-condicionado, com o peito aberto, você bebe gelo demais, não importa o tempo que for, você está bebendo, está caindo dentro de um gelo, bebe refrigerante, suco com gelo, suco com açúcar no sangue, com açúcar em excesso, refrigerante em excesso. Aí começa a adquirir a pneumonia. Daqui a pouco você tem que fazer campanha aí para repreender a pneumonia. O teu pulmão vai estar danificado. Você está cuidando bem do templo do Espírito Santo de Deus? Aí você vê, irmão, mas eu jejuei, eu fiz a obra de Deus e agora eu estou acamado. Eu estou com problema sério que estou hospitalizado, minha pressão está alta, minha pressão não para, de vez em quando eu estou andando, não posso mais caminhar, no sol não posso fazer ar livre porque eu tenho problema de pressão. É claro, irmãos, você não cuidou do Espírito Santo. Satanás armou uma armadilha para você destruir o templo do Espírito Santo. Ele fez que você tivesse uma vida de alimentação escancarada. Porque ele sabia que ele ia te ganhar pela boca. Ele não conseguiu, olha só a estratégia de Satanás. Ele não conseguiu te ganhar fazendo você pecar no ato de adultério, no pecado de maneira geral. Mas ele fez com que você cometesse ato de adultério na alimentação. Porque tu começou a se prostituir na alimentação. Começou a se adulterar, a tua alimentação começou a ser uma alimentação que não agradava a Deus. E começou a se destruir. E hoje você está com a vida, uma saúde debilitada, mas Jesus Cristo, ele cura, liberta, salva. Ele restaura. Mas para isso que você venha se arrepender dos pecados da glutonaria. É pedir, Jesus, me perdoa por ter destruído o teu templo, me alimentando de uma forma desenfreada. Aí ele vê o seu arrependimento, ele entra com providência na cura desse mal que está no teu corpo, que deve estar no sangue, no coração, no pulmão, no rins. Por quê? Tem mal que está no nosso corpo porque é a má alimentação. Tem alimentação que é cancerígena. Temos que saber comer o que a gente está comendo, que a gente está respirando. Se nós estamos trabalhando com máscara, né?
na hora da profissão lá você trabalha com pintura, que o cheiro é forte, né? E você não usa máscara de proteção, não usa EPI para garantir a tua segurança, na tua saúde. Aí você sai fazendo seu trabalho profissional de qualquer maneira, daqui a pouco está com problema no pulmão. E você destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser zelosos com o templo do Espírito Santo de Deus, tanto na parte espiritual como na parte alimentar, o comportamento do nosso dia a dia, porque nós somos o governador do nosso corpo. Nós que devemos cuidar, zelar para o nosso corpo, não somente na parte espiritual. Por quê? Se você que você tem um comportamento de glutonaria, tu perde a salvação, porque a Bíblia condena a glutonaria. Os que sofrem de glutonaria não reinarão no reino dos céus. Isso a Bíblia fala bem claro. Agora, se você está cuidando do templo do Espírito Santo de Deus, de dois lados, tanto o lado espiritual como o lado materialmente falando, fisicamente falando, tu vai ter saúde para bom tempo, porque Deus vai zelar pela tua saúde, Deus vai zelar pela tua vida, para você fazer a obra de Deus, porque Deus não quer que ninguém faça a obra dele de qualquer maneira doente, capenga. Não é doente porque você adquiriu por cada idade, não, é doente porque você fez por onde ficar doente. Porque Deus quer dar uma de exemplo para os ímpios que nós somos sadios, que nós vivemos uma vida sadia. Como é que uma pessoa vai falar, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, se você não é liberto? Se você precisa ser liberto da glutonaria, você ser liberto da prostituição, você precisa ser liberto. Irmãos, quando Jesus foi assim apontado para um dos ladrões, já se você é Jesus Cristo, salva-te você também. Mas ele não se corrompeu, mas ele não teve pecado algum para ele se pendurar no madeiro. Foi eles que colocaram Jesus Cristo indevidamente. Agora, você ser acusado por estar doente, por estar pregando a palavra de Deus, é aí que você tem que mostrar. A Bíblia fala que quem deseja fazer a obra de Deus tem que estar com a casa em ordem. Não é somente estar com a casa em ordem material, não. Você tem que estar com o corpo também. A não ser que você venha aceitar aquilo que você está passando é por desobediência e continuar fazendo a obra de Deus, você fala assim, não, mas eu reconheço que eu pequei, por isso que eu estou aqui e não quero ver teu mal da maneira que eu estou passando. Aí você tem uma resposta para aqueles que estiverem acusando. Não, eu reconheço que eu errei, que eu pequei, por isso que eu estou aqui, em cima do leito. Mas eu não quero isso para você. Conforme eu estou passando, o que eu estou passando, eu não quero para você. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados. Você entendeu a diferença, meu amado ouvinte? Meu amado irmão, minha amada irmã. Seja zelosos com o tempo do Espírito Santo, mas não espiritualmente falando, não somente espiritualmente falando, mas carnalmente, fisicamente também falando. Que você venha saber se alimentar, cuidar da alimentação do tempo do Espírito Santo, não somente na parte espiritual, mas na parte carnal. O seu dia a dia, o seu modo de se comportar na face da terra. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Lembrando uma coisa, Jesus pode restaurar a tua saúde e Ele quer, só depende de você. Só depende de você reconhecer que você pecou no ato da glutonaria, por isso que você está passando por essa prova.
que hoje está passando por um momento difícil no coração, por causa de alimentação não saudável, sangue com gordura no sangue, diabetes que atacou a visão, agora você está com problema de visão, porque você comeu tanto açúcar, bebeu tanto açúcar que hoje você está com saúde debilitada. Mas se você quiser que Jesus entre com providências na tua saúde, se arrependa desses tais pecados, que é a glutonaria que fez você estar com essa vida agora debilitada, que Jesus vai entrar com providência. Jesus vai te curar. Jesus vai restaurar teu sangue, vai restaurar teu coração, vai restaurar teu pulmão, que você não soube cuidar. O mal dos líderes, dos pastores, que não explicam os pingos nos is. Só querem pregar somente, ler, jejuar, ler a Bíblia, jejuar e orar, e direcionar uma alimentação saudável para as suas ovelhas, sem ser a palavra de Deus. Não se preocupe. Aí acontece o que está acontecendo. Muitas pessoas cegas, pessoas com problemas de saúde, pessoas sofrendo de problemas de enfermidade graves, porque a alimentação não foi adequada. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Aqui é o missionário Leal de Paulo. Compartilhe, divulgue. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Lembrando que Jesus pode restaurar a tua saúde e colocá-la perfeita, 100% novamente. Se creres, verás a glória de Deus. Fique na paz, lembrando que deserto não foi feito para morar. Deserto foi feito para passar. Fique na paz e que Deus vos abençoe.